Então, galera, última aula de teoria dessa semana. A próxima aula já é o nosso projetinho semanal. Então, vamos falar um pouquinho sobre bibliotecas de UI, bibliotecas de interface de usuário. O que são essas bibliotecas? Elas são bibliotecas feitas por empresas ou por desenvolvedores que juntaram componentes que eles fizeram, que seguem um padrão de design específico, e disponibilizaram isso para a gente poder utilizar. Eu estou aqui, por exemplo, na Material UI, que é a biblioteca do Google. Então, vocês podem perceber que aqui tem os exemplos, né? Que isso aqui tem uma cara do Google, né? Esses ícones, esses botões, lembra bastante os aplicativos do Google. A gente pode dar uma olhada aqui na documentação, que vai ter alguns componentes aqui. Aqui todos os componentes. Esses componentes são componentes prontos que a gente pode só pegar o código e utilizar no nosso projeto. Então, por exemplo, tem autocomplete, tem um botão aqui, slide. Vamos pegar o slide aqui para a gente dar uma olhada. Para você não ter que ficar desenvolvendo isso aqui na mão, eles fazem esses componentes e disponibilizam para a gente. Então tem aqui para você mexer no volume, por exemplo. Isso aqui está pronto, né? Você pode mexer pelo tamanho aqui, você pode personalizar do jeito que você quiser. Aqui tem mais algumas alterações. Tem outros tipos de componentes. Tem, por exemplo, lista. Então, essas listinhas aqui com os rovers prontos. Tudo isso aqui está pronto para a biblioteca. Tem lista nested, né? Aninhada, que você pode recolher. Tem muitos outros tipos aqui, muitos outros componentes também. Vocês podem dar uma olhada nisso aqui com calma. Isso aqui é bem interessante também. Esse drawer, quando você clica aqui, ele abre aqui uma barra lateral. Essa aqui é só uma das bibliotecas, tem muitas bibliotecas para vocês utilizarem, dar uma olhada. E a gente vai ver nessa capacitação a ShadCN, que é essa biblioteca aqui, ShadCN UI, que está sendo bastante utilizada no momento. E ela tem uma integração muito boa com o Next e com o Tailwind. O Tailwind aqui é nativo nessa biblioteca, então todos os componentes são feitos em Tailwind, o que facilita para a gente poder personalizar. Vocês podem ver aqui que temos os componentes. Tem uma lista bem grande aqui de componentes. Vamos dar uma olhadinha em alguns aqui. Vou pegar aqui Data Table, por exemplo. Tem essa tabela com os dados. Vocês podem selecionar, pode filtrar pelo e-mail aqui. Deixa eu pesquisar aqui, por exemplo, esse Montserrat. Ele pegou aqui. Tem essa partezinha aqui que não é exclusiva desse Data Table. Isso aqui tem nessa biblioteca também. Esse aqui é o Select, se não me engano. Aí, o Select aqui. Tem aqueles skeletons para você fazer o GIF de carregamento de quando a página está carregando. Tem os toasts, que são as notificações que aparecem aqui no canto. Na verdade o toast está deprecated, né? Ele está usando esse soner aqui agora. Você clica nesse botãozinho, ele mostra o toast aqui em cima. E você pode personalizar também, colocar onde você quiser. Enfim, tem muitas coisas aqui que dá pra gente utilizar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um desses componentes para a gente utilizar no nosso projeto desse de formulário, que vai ser o Dialog. O que é o Dialog? É o nosso modal, né? Quando a gente clica aqui em abrir o OpenDialog, ele abre essa telinha aqui, o modal. E a gente pode fazer operações dele aqui, né? Pode cancelar, pode salvar as mudanças e tal. Fecha aqui. Então, ele é bem completinho. Vamos utilizar ele para colocar o nosso formulário aqui dentro e ver como é que a gente consegue utilizar uma biblioteca dessas no nosso dia a dia de desenvolvimento. Então vamos instalar essa biblioteca no nosso projeto. É bem fácil. A gente vem aqui em Get Started. A gente seleciona nosso framework. Estou usando Next. Seleciona o NPM que a gente está utilizando. npx, ShadCN init. E vamos lá. Vou limpar aqui o terminal. Vou colar para iniciar. O vídeo para instalar, ok. E aqui ele pede para a gente escolher algumas coisinhas, né? A gente pode escolher qual cor a gente quer usar como base color. Você pode escolher aqui cinza, zinco, stone, slate. Eu vou colocar neutro para não pegar nenhuma cor. Ele vai instalar as nossas dependências. Vocês podem ver que ele criou aqui
um arquivo components.json que configura aqui as nossas opções que a gente escolheu. E aqui ele também cria a pasta lib com a utils.ts, com mais algumas configurações que ele usa aqui. Beleza? Então vamos voltar lá na página deles agora e vamos usar o dialog, né? Que é o que a gente quer utilizar para colocar o nosso formulário no modal bonitinho. Então aqui a gente pode ver instalação. A gente clica aqui. Vamos lá no VS Code. Ctrl V. npx shadcn latest add dialog. Pronto. Instalou. Vocês podem ver que em Components agora tem a pasta UI e dentro da UI tem o nosso dialog que a gente instalou. Se a gente abrir esse arquivo, tem aqui o código fonte dele. Vocês podem ver que está escrito em Tailwind, né? BG Background, Animate, Ring Offset, tem tudo escrito em Tailwind aqui, Flex, Xcall. Então ele é nativo Tailwind, o que facilita a nossa personalização desse conteúdo. Vamos pegar o nosso formulário então. Vamos pegar ele todo aqui. Vou dar um Ctrl X e vou criar um componente com ele. Vamos aqui criar form barra index.tsx export default function vai ser o form, não vai receber parâmetros, eu vou só retornar ele aqui. E agora a gente traz tudo que a gente utilizou do React Hook Form aqui. O esquema do UP e os imports também, para deixar bem limpo esse nosso componente. E aqui use client. Beleza. E agora aqui na div a gente pode só colocar o form novamente. Não importou, a gente passa mais em cima, vem em quick fix e add import de componentes form. Beleza, deve estar tudo funcionando como estava anteriormente. Vamos lá no nosso aplicativo. Ele perdeu a configuração por algum motivo. Bom, ele perdeu a configuração porque o shadcn ele utilizou as variáveis dele aqui para configurar, né? Mas a gente não está preocupado com a configuração dele agora, em personalizar tanto assim. Então a gente pode só remover tudo isso daqui. Eu vou usar aqui o meu Git para fazer o revert. É só clicar. O VS Code vocês também devem ter. É só vocês clicarem nessa barrinha aqui, ó, que está meio amarela, né? Que é de modificação. Vocês clicam nela e clicam nesse revert change aqui, ó, que ele vai desfazer tudo. Vou desfazer aqui também. Esse animate CSS vocês podem deixar. E aqui voltou normalmente como estava. Beleza. Então agora vamos colocar isso daqui dentro do dialog. Para utilizar o dialog, vamos vir aqui na própria documentação do shadcn para ver como é que a gente passa isso no nosso código. Tem aqui o usage. Vamos copiar esses imports. Eu vou fazer isso dentro do form mesmo. Importar aqui em cima. Aí eu vou pegar esse código aqui. Eu vou fazer um malabarismo aqui. Eu vou colar aqui em cima. Aí eu vou pegar o form, Ctrl X, e eu vou tirar esse header daqui. Vou deixar o conteúdo só o nosso formulário. Eu vou pedir para formatar. Pronto. E agora quando a gente clicar para abrir o dialog, ele vai abrir esse formulário aqui. Aquele botãozinho que a gente está vendo aqui na documentação, esse Open Dialog, é esse trigger aqui, ó. Dialog Trigger é aquele botãozinho. Então eu vou trocar aqui para Open, para abrir formulário. Tá, vamos ver se a gente precisa fazer mais alguma coisa. Vamos lá no nosso aplicativo. Tá aqui. Ele tá sem estilo nenhum. Então vamos colocar o estilinho nele.
Aqui no Dialog Trigger a gente pode colocar um class name. Border white, rounded LG. Vou colocar um pad também de 2. Uma fonte bold. E um hover, um efeitinho de hover. Scale 105 com transition all. Pronto. Beleza. Quando a gente clica nele, já está abrindo o nosso formulário. Mas vocês podem perceber que a estilização que está pegando é a do Dialog, mas o nosso formulário tá aqui dentro e tá meio esquisito, né? Tá meio bugado. Vamos trocar isso daqui e fazer mais direitinho. Eu vou pegar esse class name aqui. Vou dar um Ctrl X e vou colocar no Dialog Content. Agora sim, ele pegou, tá bonitinho. Melhorou um pouco. Ele tá dando aqui um erro também, que o Dialog Content ele precisa de um Dialog Title para ser acessível para leitores de tela. Então vamos fazer isso aqui também. Foi aquele Dialog Header que eu apaguei. Então aqui dentro do form a gente coloca o Dialog Header. Dentro dele vai ter o Dialog Title, né, que a gente tem aqui, isso. Que vai ser cadastrar o usuário. E debaixo dele tem uma description, que é Dialog Description. Cadastre-se para utilizar nosso sistema. Beleza. E aqui já mostra bonitinho o nosso título e subtítulo. E como eu disse, ele é integrado diretamente, nativamente com o Tailwind. Então vocês viram que eu só troquei o class name, coloquei aqui no Dialog Content e já foi tudo certinho. Não deu nenhum problema. E ficou assim o nosso formulário. A gente pode colocar aqui também. Vamos testar. 23 senha arroba 123 senha arroba 123. Quando a gente clica em enviar, ele funciona normalmente, com os campos enviando direitinho. Bom, a aula era essa, galera. Era só para mostrar para vocês um pouco de como funcionam as bibliotecas de UI, como ela facilita a nossa vida. Aquele componente poderia ser feito na mão. Não é tão difícil assim de fazer um dialog na mão, mas dá um trabalhinho, gasta um tempo. E se já tem pronto pra gente, a gente pode utilizar e personalizar o que a gente quiser. Vocês viram que não é travado a estilização, a gente conseguiu colocar o que a gente quis lá. E as bibliotecas trazem isso de bom pra gente, facilitam o nosso dia a dia. Então, a ideia aqui não era mostrar muitos componentes para vocês, até porque vocês podem fazer isso por conta própria. Vamos fazer um projetinho prático nas próximas aulas agora. Vamos incrementar aquele site de receitas, vamos usar useState, vamos usar useEffect, manipulação de formulário. Então, espero vocês na próxima aula, no nosso projetinho semanal.